processo de ensinamento aqui, que a gente, né, aprende a lidar, né, com as nossas dificuldades. E quando fala, e quando a gente começa um tratamento espiritual e vai para uma conversa fraterna, né? O irmão pede, conversa com a gente, explica que a gente tem que tirar algumas coisas que não fazem parte da vida da gente e traz desconforto, a gente muitas vezes fica aborrecido. A gente tem visto isso muito, né? Com algumas pessoas, até mesmo com a gente mesmo, né? Então, a espiritualidade, ela nos mostra, a doutrina espírita nos mostra como é difícil a gente vencer as nossas dificuldades, mas nem por isso a gente tem que fraquejar nelas, né? Elas são, ela faz parte da gente, por isso que a gente tem que crescer cada vez mais, né? No sentido de melhorar os nossos sentimentos, as nossas angústias, dores, que são inerentes à nossa alma, porque a gente veio de um espaço, cai aqui na Terra, e esse espaço terreno, no corpo físico, ela faz parte para a nossa evolução. Deus nos ilumine e possa nos fortalecer cada vez mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. que não deixeis Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Bom, a nossa conversa de hoje, vai ser explanada dentro da doutrina espírita, né? Como uma fonte, só um instante aí, tá? Uma fonte de consolo de todos os nossos males, quando a gente entende, né? Que a doutrina espírita, ela é o conforto da nossa dor, né? A gente compreende quando a gente começa a entender que ela faz uma asepsia no nosso espírito, desde que a gente queira, e ela vai nos confortar, né? Então, não é fácil ser espírita, tá? Estou falando isso porque eu tenho minhas dificuldades, como todos os irmãos espíritas, né? Não é fácil, não. A gente sabe disso e todos vocês sabem disso, né? Porque a gente não deixou alguns vícios que a gente tem, a gente carrega ainda, e vamos carregar as marcas dele, que eu carrego comigo, como todos vocês, carrego essas marcas, mas elas são minhas, mas todos, assim como nós, estamos trabalhando e vivenciando para nos fortalecer, né, e ser retirada, e não ser retirada, nós trabalharmos ela e ela não fazer parte mais da nossa vida. Então, o que é a doutrina espírita? Nada mais do que ela traz sobre nós uma influência salutar, né, do ponto de vista da ordem moral e das ideias religiosas. Em resumo, a propagação da doutrina espírita marcha com a mais animadora celeridade. É isso que acontece, a gente vê como se processa essa doutrina maravilhosa, né, nessa comunhão, nessa ação fraterna, que a gente busca essa mudança, né? Então, quando a gente quer, ela tem uma influência muito grande do ponto de vista moral. E nas ideias religiosas, a gente nem discute, né? A gente compreende, né, que a gente entende que nós somos espíritos. Eu não vou discutir o Deus de A, Deus de B, né? Não vou discutir Jesus na religião A, B, C, porque eu entendo que
Em todos os cantos, Jesus está presente. Né? E a sua influência é muito, muito grande, né? Perante o avançar do nosso desenvolvimento moral. Então, Kardec, ele coloca que, diz assim, por toda parte, não encontrei senão espírita sinceros, compreendendo a doutrina sob o seu ponto de vista. Então, ele sempre encontrou pessoas, mas respeitou o ponto de vista de cada um. E aí ele diz que tem 3 categorias de espírita, tá? De adepto da doutrina espírita. Uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procura, antes de tudo, os fenômenos. Crer, se limita a crer. E, na realidade, procura, antes de tudo, nas manifestações. E procura, né, a realidade, as manifestações. Procura, antes de tudo, os fenômenos. E o Espiritismo é simplesmente, para ele, uma série de fatos mais ou menos interessantes. Então, eu vou numa casa, muitas vezes, como as pessoas, tem uma senhora muito curiosa, ela foi na casa dele, passou uns dias indo lá, e ela disse que queria conversar com o espírito. E aí falou com um, falou com outro, e foi para cima, foi para baixo, e ninguém deu atenção para ela, porque não é ambiente para se falar com o espírito, né? E aí chegou comigo, eu podia falar com o espírito, aí eu disse, qual a sua intenção de falar com o espírito, né? Eu queria perguntar algumas coisas, minha filha, não é assim que funciona aqui, não. Alguém disse para ela lá. Quando foi um certo dia, ela estava entrando numa mesa mediúnica sem ser convidada. E aí eu vi, quando ela passou, alguém, né, me chamou a atenção lá, o espírito, foi lá, eu fui lá com ela. O que a senhora está fazendo aqui? Não, a senhora não pode, não é permitido a senhora estar aqui. A senhora veio buscar curiosidade. Então, essas pessoas, ela tem, nesse momento, né, está mais preocupada com o fenômeno do que com a sua própria mudança, né? Mas para ele, né, o espiritismo nada mais é do que um fato, né, interessante. Os segundos, isso aqui é o primeiro, o segundo vem outra coisa, né, nele, além dos fatos, compreende o seu alcance filosófico, admira a moral que deles decorre, mas não a praticam. Para ele, a caridade cristã é uma bela máxima e nada mais. Isso é comum entre nós aqui, a gente encontrar pessoas, né, que têm a doutrina espírita, né, acha bonito, mas não tem coragem de fazer. Eu acho muito bonito que vocês praticam, que vocês fazem, né, mas ainda não tenho tempo para isso. Mas está lá todo dia, né, se diz espírita, né, quando fala em trabalhar, procurar alguma atividade na caridade, o primeiro a fugir, né? É o primeiro a fugir, né? Na ação, porque não dá tempo, a gente sabe como é difícil esse compromisso. Os terceiros, finalmente, né, não se contentem em admirar a moral, pratica e aceita-lhe as consequências. Esse aqui é a terceira categoria. Então, essa mudança aqui, né, ela é essencial. Esse aqui é o verdadeiro espírita. Então, ele diz o seguinte, bem convencido de que a existência terrestre é uma prova passageira, esse indivíduo esforça-se para aproveitar esses curtos instantes para a marcha na senda do progresso que eles traçam os espíritos, empenhando-se em fazer o bem e em reprimir as suas más inclinações. Como é difícil, né? Eu já vi pessoas, né,
Lá em Casa Verde, de vez em quando alguém diz que eu falo as coisas. E eu falo, mas eu não sei se falo. Né? Eu falo com a boca dos espíritos. Um dia alguém ficou zangado lá porque os espíritos dizem umas verdades, né? E tem espírito que diz mesmo, principalmente quando está no trabalho lá dentro do salãozinho, com os pés no chão. Eles não têm espírito que não tem papa na língua dele. E as pessoas se aborrecem e nunca mais voltam. Por quê? Porque ela não tinha esse traçado de comprometimento com as suas más inclinações, né? A primeira coisa, tem que deixar essas más inclinações. Fazer com que, né? E essas más, quando a gente deixa, a gente passa a ter as relações, né, interpessoais mais seguras, nossas relações, né, de comprometimento com as nossas convicções, né? E faz com que a gente afaste todo o pensamento do mal. E o que é que nos fortalece? A caridade. Ela passa a ser a regra de conduta para todos nós, né? Seguindo esses preceitos, reprimir as más inclinações, né? Assumindo as convicções do seu pensamento para afastar todo o mal, né? A caridade, ela passa a ser uma excelente ocasião e nos tornar um verdadeiro cristão. Então é isso que Kardec nos fornece. Ora, agora por que a dor? Né? Muitas vezes, quando a gente toma contato com o postulado da doutrina espírita, né? A gente acredita que alguém naquele meio cultua a dor e o sofrimento como forma de encontrar a felicidade. Não, você pode, quando a gente está nesse processo aqui, o que ocorre quando estamos nesse processo aqui? A gente está num processo de entendimento, porque ela é natural. Todos nós temos dores, não são dores físicas, dores morais, né? Mas ela está acarreada pelo nosso pretérito, certo? Então, a doutrina espírita, primeiramente, dilata nossa compreensão a respeito de Deus, né? Quando o sofrimento, eu não vou cultuar a dor e o meu sofrimento, e aquilo, como o próprio Raul Teixeira diz, se você é espírita e acha que a doutrina, você é espírita, o seu sofrimento vai diminuir, lê de engano seu. Ele pode aumentar pela falta de compreensão, certo? Quando você compreende, tudo vai passar. Você deixa de fazer a, a chamar a atenção de Deus. Porque eu, meu Deus, né? Porque eu, meu Deus. Deus te deu porque ele sabe que é possível passar. Agora, se tu reclamar, mais a dor aumenta. Então, a gente passa a ter uma compreensão maior sobre Deus, né? E ele vai e que ela nos mostra que Deus não é punitivo e nem vingativo, mas existe uma inteligência com supremacia, e que isso aqui é a causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, ele não é punitivo, ele não é vingativo. Ele nos dá o conforto, porque ele nos conhece. Eu não posso fugir disso. Quando eu me dilato a não ter essa compreensão de Deus, mais meu sofrimento é maior, aumenta a minha dor. A gente, né, pela ótica espírita, nós, essencialmente otimistas, a dor e os obstáculos deixam, com efeito, de ser interpretado como castigo, passa a assumir como papel de instrumento de aprimoramento. Não é isso? Para o nosso processo de evolução. Então, a dor não é um castigo para nós, quando a gente passa a entender. Ela é
um instrumento de aprimoramento para a nossa evolução. E essa dor é necessária. Essa dor é necessária. Por quê? Porque a partir dela, nós vamos ganhar, a nossa existência, ela tem mais sentido. Ela transcende num processo mais dinâmico. Ela ensina a todos nós que nós, como criatura, fomos criados com um destino marcado. A perfeição e a angelitude. Olha que bacana. Já pensou a gente, todos nós, nos encontrarmos no céu, né? Tudo de asinha. Né? Olha aqui o presente que Deus, né, forneceu para todos nós, porque um dia, quer queira, quer não, né? A gente tem, esses dias, conversando com o espírito lá na casa, ele falando que ele tinha encontrado com o Padovan. Eu vou dizer exatamente o que eu vi dele. O Bosco foi confortar o Padovan. Vocês acreditam? Olha, se o Bosco foi confortar o Padovan, significa que o Bosco foi confortar aquele senhorzinho que ficava no portão, né? E vai nos confortar um dia. Por quê? Porque é um processo dinâmico, né? O que a gente está buscando? A perfeição, a angelitude. Vamos ser anjos. Essa dor, eu preciso gemer com ela e ela me trazer aqui desconforto momentâneo? Pode, né? Que ninguém gosta, né, de passar pelo crivo. Mas quando você compreende, né, ele é a grande momento para a nossa evolução. Então, ele diz o seguinte ainda: o erro, desse modo, passa a ser compreendido como um desvio que pode ser refeito a qualquer instante, se o indivíduo optar pela reparação dos seus equívocos, do livre e espontânea vontade, porque a sabedoria divina precisa fazer uso de um mecanismo doloroso que terá por objetivo pura e simplesmente acordar-lhe a consciência. Não é isso que acontece com a dor? Aí eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu até me incomodo em falar, mas por que eu fui procurar a doutrina espírita? Primeiro foi comigo. Procurei, fiquei bem e voltei para o buraco de novo. E depois foi com meu filho. E por que ele está assim? Porque eu tenho um compromisso com ele. E eu tenho um compromisso com ele, e meu compromisso é muito maior com a doutrina espírita. E maior com minha reforma. Não é? Com a minha reforma íntima. Esse é o grande passo que todos nós estamos dando. Quer queira ou não, o meu objetivo na doutrina espírita está sendo com um mecanismo muito doloroso, né, em determinado aspecto, mas eu compreendo. Né? Tenho conversado com a espiritualidade, né? Aí vocês podem dizer, você chora, chorei muito, hoje mais não. Porque se eles fossem me tirar a dor, eu estava de novo na loucura, como muitos estão. Tem pessoas que largaram a casa verde, estão na loucura novamente, e falaram esses dias para mim, que eles não têm coragem de voltar porque eles sentem vergonha do que estão fazendo. Aí eu disse, meu irmão, falei bem, meu irmão, é o seguinte, a casa espírita não é uma casa de anjo, não, é uma casa de loucos, né? Uma casa de oportunista. E lá, né, você tem a oportunidade de melhorar. Todos nós, né, passamos por algumas loucuras em nossas vidas. Fomos oportunistas em determinado momento. Mas eu creio que aqueles que estão seguindo os passos daquela terceira classe, como Kardec coloca, né, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, eles acordam e têm vergonha novamente de cometer esses atos. Todos nós. Isso são fruto da nossa vontade. Mas o que é a dor?
Existe somente a dor física? Por que não incluímos a dor em nosso repertório de possibilidades? Quem cria a dor? Quem cria? Deus ou o próprio homem? Carrega ela em si alguma função positiva? Isso são várias perguntas. O que é a dor? A dor física é uma, né? Por que não incluímos em nosso repertório, né, a dor em nosso repertório de possibilidades? Quando a gente, né, quando é uma dor física que você comete delito contra o seu próprio corpo físico pelos seus erros, isso aqui, né, essa terceira, né, você deve incluir ela como uma possibilidade. Se eu cometo ato com o meu próprio corpo, e a dor é Deus ou o homem que cria? Logo, ela carrega, tem uma função positiva. A dor, quando relacionada ao corpo físico, é um sofrimento físico desagradável, penoso, causado por alguma disfunção orgânica. Não é isso? Mas existe também a dor moral, cuja sensação é igualmente desagradável ou penosa, de padecimento, de mágoa, de pesar, de amargura, e ocorre no íntimo do indivíduo. Essa daqui, muitas vezes, a primeira, relacional ao corpo físico, você morre gemendo, né? Não tem morfina que passe. Eu tive uma dor tão miserável que o médico me deu morfina, meia hora depois eu estava gemendo de dor, ele deu outra morfina, ele falou até um dia para mim, moço, eu não sei o que fazer, porque essa dose que ele deu é dose de cavalo, e o senhor está vivo. A disfunção orgânica que acontecia com o meu corpo uma época atrás, fui 2 vezes parar no hospital, que dor miserável. E essa dor moral aqui, ela é mais penosa, né? Porque você sabe que essa aqui, você pode tratar. Essa aqui você só trata se você quiser, né? Essa aqui, querendo ou não, você vai buscar um médico. Essa daqui, o teu médico é você, é Jesus. Mas desde que você queira ele perto de você. Porque aqui, as mágoas, né? Que você vai carregar o padecimento, as tuas culpas íntimas, elas vão te machucar, né? E você passa, muitas vezes, você não quer compreender esse sentimento. Né? Por isso que a gente percebe muitas pessoas, né, quando voltada ao interesse da doutrina espírita, muitas delas, quando começam a trabalhar, elas se curam rápido. Ela começa a entender que o processo de trabalho é a cura dela. Ela, muitas vezes, à noite, ela deixa de dormir, deixa, né? Mas aquele processo de transformação da sua mente, ela será retomada. Diz o seguinte: há que se considerar que a grande maioria das pessoas ainda não se conscientizou do sentido metafísico da vida no planeta Terra. Porque muitas sequer compreendem com a devida profundidade e extensão os múltiplos aspectos e ocorrências que diz respeito à sua própria realidade. A Terra é um planeta de prova e expiação, que a gente está numa transição de regeneração. Está vindo espírito muito mais regenerado do que a gente imagina. Como já tem espírito aqui na Terra, né? Bem regenerado, espíritos de tipo muito evoluído, né? E que estão aí no processo de melhoramento, né? Mas vieram para cá. Eles estão buscando, né? Compreendendo que ele é parte da evolução desse planeta. Ele tem essa responsabilidade. Aí você pega o Chico Xavier. Né? Chico Xavier é um espírito, né, que tinha uma evolução moral muito grande e ele entendia tudo. Nunca reclamou das suas dores morais, dos seus processos de desenvolvimento moral. Né? O pai leva ele para dentro de um bordel para transformar ele num homem, e ele chega lá, põe todas as mocinhas para orar.
Se fosse um sem-vergonha desses que tem por aí na vida, ia fazer o quê? O pai levou para a grande escola da vida. Não é? Mas não, a moral do nosso irmão é de um aspecto muito grande. Então, ele não se envolveu. Aquilo, para ele, ele teve uma oportunidade de evangelizar, né? Olha, o Chico dentro de um bordel evangelizando, né? Quem diria? Para outros homens, isso aí, como o pai dele, né? É uma coisa de respeitosa, né? Porque queria transformar. Então, quando a gente se conscientiza desse processo, toda a extensão de qualquer ocorrência de dores de nossa alma, ela passa a ser mero ensinamento. Então, a gente busca, né, com sofreguidão, as alegrias, muitas vezes, né, as nossas alegrias estão no prazer físico e material. E principalmente na satisfação imediata dos nossos anseios. Que coisa bonita, né? Quando muitas vezes você... Eu tô, como é que se diz? Hoje eu estou mal, vou no shopping, vou não sei aonde, né? Quando eu estava mal, eu sabia como curar as minhas dores, né? Todo mundo sabe, então é um processo de transição, né? De dificuldade, mas que a gente tem que saber os meios de nos tranquilizar, porque se eu busco o meu prazer físico, né, nas minhas alegrias, no prazer físico e material, eu vou atrasar a minha evolução e, portanto, as minhas dores vão cada vez mais aumentar. É óbvio que, né, ninguém está isento de uma benção, né, da ausência de problema. Ninguém, nenhum de nós. Mas, para isso, a gente tem que fazer com que a nossa vida procure transcorrer de maneira a não trazer ou a não satisfazer aqueles nossos desejos da matéria, e que haja compromisso, né, com o nosso comportamento. Por exemplo, eu não posso gastar mais do que eu ganho, porque senão eu vou, assim, me enfiar de dívida e à noite eu não vou dormir. Vou trazer dores para minha alma. Se for aquele cidadão que gosta de dever, devo no nego, pago quanto puder. Mas o que está ocorrendo com esse cidadão? Mais compromisso, né? Porque ele trouxe o vício dele do passado para o presente. Então, como ele tinha muito, gastava-se muito no passado. No presente tem pouco, ele não tem. Pelo pouco que ele tem, ele gasta mais do que não tem. E aí as suas dívidas serão aumentadas. Portanto, quando a gente tem um entendimento moral, o nosso aspecto moral mais desenvolvido, a gente tem responsabilidade nesse sentido. Ok? A gente busca esse mecanismo como uma fonte de evolução. Então, para todos nós, significa que a dor, né, não faz parte do nosso repertório. De jeito nenhum. Ninguém quer isso. Ou seja, ninguém está na Casa Verde porque ela é verde. Né? Porque muitos de nós temos, várias vezes, um centro espírita que a gente, bem perto da nossa casa, mais perto de nós, mas a gente não se identifica. Né? Aí a gente procura uma casa bem distante, muitas vezes, né? Chega lá como como eu cheguei, né? Lá, porque eu cheguei lá porque a espiritualidade pediu que eu fosse lá. E se vocês foram lá, é porque a espiritualidade também pediu. Vocês se identificaram porque ela mostra para todos nós como aniquilar esse mecanismo de sofrimento. Não é tirar, você vai aniquilar ele.
Você vai compreender. E essa natureza, né? Você não vai se fiar dentro dela, mas você vai entender que a natureza dela é uma reparação. E que as suas aflições, né? Por mais que seja intenso o seu sofrimento, não é para se desesperar, não é para se desanimar, não é para se revoltar, ou ainda, se você não é, ou ainda, né? Não é para você absorver isso como uma depressão crônica, não. Ela é um marco evolutivo para a tua consciência, o despertar da tua consciência. Eu tive esse dia conversando com algumas pessoas. É muito interessante a conversa que eu tenho com as pessoas, que a moça me contava, que ela dizia assim para mim, eu, Flávio, eu tenho uma coisa comigo que eu não sei o que é. Tem hora que eu estou triste, hora que eu estou alegre, e hora que eu não sei se eu estou triste ou se eu estou alegre. Eu falei para ela assim, minha filha, o que você tem é falta de trabalho. Ela disse, não, mas eu trabalho. Eu digo, todo mundo tem que trabalhar para comer, mas eu quero ver você trabalhar no sentido de auxiliar o outro. Aí eu até mostrei, tá vendo todos aqui? Todos que estão aqui, eles estão reparando as suas dores. Enquanto está aqui dentro, todos nós temos uma alegria que é diferente do que está lá fora. Mas a gente vai cultuando essa alegria aqui dentro, a mesma alegria que a gente está aqui dentro, a gente vai levando para fora. A gente tem que levar ela para fora. Aí ela ficou olhando para mim, eu disse, tá bom, então você vai passar a vir a nos ajudar. Mas eu não sei fazer nada, eu digo, sabe. Ela sabe fazer muito bem, ó. Faz comida deliciosa. Auxilia a gente lá todos os dias, dá passe, né? Eu chego, me encho. Quando eu vejo ela dando passe, que eu peço para ela dar passe, eu fui pedir para ela dar passe, eu não sei dar passe, eu digo, sabe. Sei não, digo, sabe. Bota a mão na cabeça da moça ali, faça um Pai Nosso no seu interior e peça pela saúde dela. Eu falo isso com muita emoção, porque eu vi, né, esses dias, como ela está bonita, aquele rosto que estava todo pregoado de dores kármico, né? Ela está compreendendo que só era um momento que ela precisava despertar, ela precisava das companhias de outras pessoas que tinham os mesmos sofrimentos. E eu pedi para ela não desanimar, né? Porque ela falava, né, do companheiro, essa coisa toda. Você não precisa falar do companheiro, não, que você está falando do seu companheiro, está falando de mim. Eu disse, você falando de mim, né? Aí você vai falar do seu companheiro, vai falar de mim. Aí eu não vou gostar. Entendeu? Por quê? Porque esses processos de angústia, eles são inerentes à nossa alma. E a ela é que a gente deve buscar nos aprimorar, né? Aprimorar essa alma. Se eu aprimoro a minha alma, eu tenho certeza que amanhã eu tenho tenho um grande cultivo, né? E de muita serenidade na minha evolução de amanhã. Eu quero, se Deus quiser, né? Peço a Deus sempre, quando eu estou orando aqui, por todos vocês, pelo grupo, peço a Deus sempre, assim, que a gente possa estar junto, né, durante o interstício aqui na carne, que for assim permitido por Deus, por muito tempo, né?
Eu já vivi 61 anos. Olha que bacana. Significa que eu possa ter aí mais um pouco pela frente, né? Mas eu comecei a entender todo esse processo evolutivo a partir dos 47 anos, né? E com firme pensamento mesmo, voltado, dos meus 52 para frente. Ó, então, isso significa, nos traz o verdadeiro conceito, né, que a doutrina espírita nos fornece a essa mudança moral, né? Então, a dor física ou dor moral pode possuir em si algumas funções, alguma função positiva. Tem pessoas que estão em cima de uma cama lá, né? Ela tem o seu karma a pagar, muitas vezes para pensar. É um instrumento de você pensar. Não nos seria mais conveniente a sua inexistência? De que valia a gente sem dor, me diz? A gente liso já não é ninguém, imagina com dinheiro. Não é ninguém, não. A gente liso já é gente, imagina com dinheiro. Quem estava lá na casa dele? Se nós tivéssemos essa oportunidade, ninguém, né? Aí vem a próxima pergunta. Quem cria a dor? Deus ou o próprio homem? Que já foi perguntado aí. Kardec faz a seguinte consideração. Devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando-se na pesquisa dos meios para dele subtrair. Está aqui o remédio. É um estimulante para o exercício da sua inteligência. Então, deita, dorme tranquilo e reflete sobre o que está acontecendo. Daí você vai absorver o que é bom e o que é ruim. O que for ruim, você vai tirando. E o que for bom, você vai guardando. A gente não quer tirar as coisas ruins. A gente quer acumular as coisas boas. Mas o que faz para acumular as coisas boas? Então, não vou deixar nada. Não tenho que subtrair nada. Porque às vezes, sim. Ainda demais. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria a procurar a procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade. Não inventaria nada e não descobriria nada. Nós não seríamos ninguém sem a dor, certo? Você acha que um pesquisador, né, ele não sofre à noite por não... Ele está com um processo quase ganho de uma cura de uma doença, né, através de uma medicação, e ele não encontra, passa horas e horas lá, como eu vi pesquisadores que eu estudei uma época na UFRJ, um pesquisador lá na área da química, ele em busca de uma enzima lá, ele estava meses sozinho dentro daquele laboratório. E aí ele falava para mim, um dia eu encontrei com ele lá, eu fui lá, ele disse, vamos tomar uma cerveja? Aí eu disse, bora. Aí entramos lá num lugar, aí ele comprou uma cerveja quente. Eu disse, como é que tu vai esquentar essa cerveja? Uma cerveja quente? Não, não se preocupa não. Vou lá no laboratório. Aí foi lá no laboratório, tinha um negócio de... Era um gás lá que ele tinha lá, que eu não sei o que era. Dava 2 espremidas, a bicha ficava gelada. Aí eu comecei a conversar com ele. E se eu ficar a noite todinha aqui, eu vou encontrar, que era a tese de doutorado dele, né? E ele disse, tem noite aqui que eu vejo gente aqui dentro. Eu não era nem espírito, nem nada. Em 94, isso, eu disse, meu Deus do céu, esse homem tá louco. esse homem tá louco. Mas ele tinha o sentimento dele, né? Muitas vezes, ele estava à procura, né? De algo que lhe fornecesse. Ele não estava na inatividade, né? Porque era o trabalho dele. E ele não temia em ficar lá sozinho. E muitas vezes a gente teme, né,
e fazer algo pelo outro. E a gente não descobre nada. Esses dias a gente foi entregar as últimas cestas básicas, né? E aí fomos deixar uma bicicleta lá, uma mocinha que me veio a intuição de deixar a bicicleta para ela. Nossa, a mãe ficou tão alegre que a menina, ela disse, a minha filha não está aqui. Nem vou dizer para ela, mas esse é um dos melhores presentes que ela já recebeu na vida. Porque ela tem com que ir para a escola, essa coisa toda. Então, ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa por alguém, né, para sair da inatividade. Vamos inventar algo, criar algo que possa entorpecer a nossa alma de alegria, né? E aí ele diz mais: a dor é o arguilhão que impele o homem para frente no caminho do progresso. Então, não tire essa dor, não peça para Deus lhe tirar a dor. Compreenda que ela sai. Ela é o teu processo de amadurecimento. Assim, a gente pode afirmar que aquilo que mais incomoda em nós ou em uma pessoa é o que pode lhe prestar de maiores benefícios, porque a impele as outras descobertas e as mudanças. Então, a dor é esse processo que pode até te castigar, mas o grande benefício dele é a tua evolução, a tua mudança, né? Eu vejo sempre meus alunos me encontrando na rua, aí ele fala: professor, eu estou sabendo que o senhor não é mais o professor de antes. Eu disse: por quê? Ah, professor, porque... Aí eu digo: não, rapaz, você não entende, não está entendendo. Todo homem muda, aí eu encontrei minha mudança. Mas, professor, eu disse: não, né? Eu estou fazendo a minha parte. Agora, se aquele que não quer, eu não posso matar ele e ensinar. Mas eu vejo sempre, pelo aspecto hoje, né? Não dá preguiça, mas eu vejo sempre aquele que busca, tem dificuldade, mas busca em aprender. Mas aquele que tem facilidade e não busca em aprender, o caminho é ensinado. Eu digo sempre para eles assim, mas eles queriam que eu fosse aquele professor turrão, né? Não sou mais aquela pessoa. Esse senhor mudou muito, hein, professor? Eu digo: é mesmo. Olha, é necessária essa mudança em nós. Se o mundo está mudando, eu tenho que mudar também. Nós temos que mudar. E buscar, né, essa tendência como sendo um benefício, né, para nós, porque amanhã ou depois a gente desencarna. O que seria o desencarno de um homem, por exemplo, até os meus 47 anos? O que seria? Uma desgraceira só. Dessa hora deve estar perdido pelo mundo, né? Não. Não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da professora Ana Maria, que desencarnou, né? Ana Maria, ela já acordou, né? Mas ela não pode sair da sala ainda, porque ela está muito presa às coisas ainda da Terra, mas ela já acordou. Mas ela sabe, né, o despertar da consciência do espírito dela, que ela não pode resolver os problemas que ela deixou na Terra. Bacana, não é isso? Estou falando da professora que eu conheci, que conversava comigo. E se ela não tivesse esse conhecimento, o que ia acontecer ao acordar? Ia para a rua, né? É assim que funciona. É por isso que a dor, em suas diversas fases, no primeiro momento, nos faz voltar para dentro de nós mesmos, para somente depois nos predispor à superação do desconforto. É assim que funciona a dor. Assim, uma das funções da inteligência é se ocupar daquilo que não está indo bem em nossa vida e encontrar alguma alternativa ou uma solução para a dor que daí decorre. Eu tenho que buscar um campo que absorva, né, esse trabalho, né, e
me faça contemplar aquele momento. E eu vejo que esse momento é o passo que eu tenho que dar para a minha transição. Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente fala, o planeta está em transição. Tá, porque os homens estão em transição também. E tem muitos homens em transição. Né? A gente conhece uma porção de pessoas que já está nesse quadro evolutivo, né? Nesse processo decorrente. É óbvio que não é fácil, mas é uma mudança que se faz inerente ao nosso crescimento. Por exemplo, quando estamos com um problema mais contundente, não é ele que monopoliza os nossos pensamentos e sentimentos? Não é isso? Como é que eu vou resolver? Eu tenho uma série de problemas que eu não sei, né? Mas por enquanto está insolúvel. Mas eu não dou mais vazão para ele, não. Ele que se vá para lá. Tem algumas coisas que eu não vou conseguir resolver nessa encarnação. Mas ele não vai ser o aporte do meu sofrimento. Não, de jeito nenhum. André Luiz diz o seguinte: a dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. Pronto, é uma poupança. É que gradativamente a gente vai se tornar, quando chegar no o fim da nossa carne, né? O nosso desencarne, a gente está com aquele 1 milhão tanto sonhado, né? Segundo o economista, se você economizar em torno de R$ 500 por mês, em 32 anos, 30 anos, você vai ter R$ 1 milhão. Não precisamos de 1 milhão, precisamos apenas compreender, né? Juntar esses momentos aqui para enriquecer a nossa alma, porque o dinheiro vai ficar. Se eu souber usar, que a gente não sabe muitas vezes, é melhor não ter. Ele não ser parceiro de nós. O dinheiro é excesso, né? Não o dinheiro que a gente ganha. O dinheiro é excesso. Porque o dinheiro em excesso ele tem que servir para alguma coisa. Como a gente não sabe usar o dinheiro em excesso, é melhor saber usar o pouco que a gente ganha com o nosso desenvolvimento material. No quadro material, sendo professor, mesmo empresário, essa coisa toda. Continuando com o raciocínio, Kardec pondera sobre outro aspecto funcional da dor. Mas os mais numerosos males são aqueles em que o homem cria para si mesmo. Kardec diz. Pelos seus vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição e de sua cupidez, dos seus excessos e de todas as coisas. Pronto. Isso aqui é uma instalação fluídica dos nossos males que a gente precisa vencer. Creio eu que muitos que já estão nessa batalha, né, que não é fácil, já compreenderam como se processa esse meio, né, que nós estamos, né, e isso está trazendo a todos nós uma grande vantagem, né, uma grande vantagem. É a vantagem do conhecer. E a outra, né, nessas vantagens, é realizar o que você tem tirado desse conhecimento. Não é ficar só com você, mas você praticar. Então, diz ainda, Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo que é necessário para persegui-la. Sua rota está traçada pela consciência,
a lei divina está gravada no seu coração. Se nós seguíssemos essas leis preponderantes que são aqui nos ensinadas na Terra, né? Porque a gente vem do plano sideral, traz essa rota, mas a gente não segue. A gente quer seguir a nossa rota, certo? Duvido um avião decolar se não tiver uma rota. E por que que nós aqui na Terra, o ser humano, quer criar a própria rota? E depois que vem a dor, ele vai reclamar para Deus. Então diz o seguinte: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não faz, é em virtude do seu livre-arbítrio. Disso sofre as consequências. Isso aqui. Quem é que está carregando as suas dores ou criando as suas dores? O próprio homem, nós mesmos. Tá? Nós mesmos estamos criando esse movimento. Então, viver com prazer é o desejo de todos, não é? É óbvio que ninguém em sã consciência quer a dor para si e para os seus amados, mas busca a felicidade de maneira equivocada e pode provocá-la. Eu tenho que ter um mecanismo, né, no meu aprendizado, né, aquilo que nos traga felicidade sem comprometer o meu avanço moral, não é? Porque a felicidade não é deste mundo. Ora, ela é deste mundo, sim, quando você entende que a felicidade é para se viver de maneira que você compreenda todos os passos da tua caminhada. Isso é ser feliz, né? Creio que muitos, de manhã cedo, a gente, né? Pela manhã a gente acordar aborrecido, pelo amor de Deus, né? Foi o tempo. Hoje eu estava contando para a Solange que eu vi o sábio de manhã cedo brincando com um cachorro, muito de feliz. Eram umas 6 horas da manhã. O cachorro nem aqui tá. Esse cachorro entrava de máscara. Olha que coisa louca. E a Julie entrava, o sábio passava a mão na cabeça da Julie, mas ficava fascinado por essa cachorra. E brincava com ela, tal, aquela coisa toda. Ora, precisa de grande coisa para a gente ser feliz, né? O espírito dele estava deslocado para uma felicidade que era um pequeno animal e ele se sentiu bem, né? Alguém mostrando para ele, ó, sabe, a tua dor, ela tem cura, mas você tem que buscar. Tá vendo esse cachorro aqui? Mesmo em tempo de pandemia, ele veio te ver. O cachorro tava de máscara no focinho. Achei tão engraçado, parece coisa de louco, mas eu vi isso hoje de manhã, eram umas 6h pouco da manhã. Eu estava no meu quarto, falando, tinha levantado, e aquele sono penumbrante, né? Aquele sono que você não quer levantar, eu tinha aula de manhã cedo. Então, nas pequenas coisas, não é a dor que vai me clausurar, são as pequenas coisas que vai me sair dela, que vai me tirar dela e vai me levantar. E diz o seguinte ainda: é considerável o número de pessoas que criam para si complicados e e pesados compromissos, juntamente por não considerar que o aparente prazer de hoje pode se transformar posteriormente numa dor bastante extensa e prolongada. Aquele marido que não gosta de você, que te abandonou,
Coloca no OLX, tá? OLX. Aquelas pessoas que você, muitas vezes, né, tá ali transtornada por achar que tem problema com ela, esquece. Ela tem problema com você e você sofre por isso. Esqueça. É ela que tem que sofrer, não eu. O Divaldo sempre coloca isso, né? O problema é do outro, não meu, é dele. Ele que vai buscar. Eu não posso prolongar esse sentimento. Com a literatura espírita, podemos aprender que a lei de causa e efeito diz respeito à contabilidade que o próprio indivíduo gera para si. São os créditos e os débitos. O problema é se os débitos estiverem maiores que os créditos. Que a gente, por isso que a gente está na Terra. Eu sou uma pessoa tão boa, eu digo, realmente, isso é ótimo. Né, Suzy? Por isso que vocês estão aqui. Isso é ótimo. Né? E esses débitos vêm se avolumando, né? Acumulando no decorrer da nossa trajetória existencial. Através de sucessivas reencarnações. Então, eu tenho que saldar esses meus débitos e buscá-lo a não fazê-los, né? A tornar créditos positivos que um seja compensado com o outro. Ou seja, o crédito é maior que seu débito. Mas a gente tem muito para gastar ainda, né? Assim, a dor que alguém esteja vivenciando é um fato, sua própria criação, porque em algum momento, na atual existência ou das existências, fez escolha e opções que se distanciam das leis divinas. Quando a gente se distancia das leis divinas, o que é que nós somos corresponsáveis, somos responsáveis, né, por toda a desarmonia do nosso corpo físico e perispiritual. E essa desarmonia, ela vai trazer as consequências morais que cada um de nós vamos carregar para a próxima existência. Nós vamos ter que vencer, porque não ache que aquilo que você foi um péssimo marido, por exemplo, fez muitas pessoas sofrerem, eu tenho não sei quanto, tem isso, tem aquilo, aquela coisa toda dos homens, né? Muitas vezes ele vem sozinho, ou até mesmo vem transvestido de uma mulher, né? Para sentir o que é uma traição. E passar por diversos casamentos, ele ser provado. Eu sei que ele pode parecer um castigo. Não tem umas pessoas assim que dizem, até algumas mulheres, não, eu sou dedo podre para homem, só escolho homem. É por isso. A sua vivência no passado foi uma vivência dolorosa, né? E trouxe muitas dores a algumas pessoas, e aí tem que passar como uma forma de compensação. Mas ela podia mudar isso, tá? Qualquer um de nós podemos mudar a nossa história, não pode? Podemos mudar, só que a gente muitas vezes não quer. Então, na obra Ação e Reação, o Espírito André Luiz enfatiza: nossas manifestações contrárias às leis de Deus, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Há, por isso, expiações no céu e na terra. Ponto. Então, tudo que eu fizer contrário à lei de Deus, eu vou expiar. Tanto aqui como lá em cima. Lá em cima não, lá embaixo, né? Porque você, ao seu desencarne, muitas vezes você não tem corpo, o seu corpo espiritual não consegue avançar para um mundo mais avançado, para um segundo andar, um terceiro.
Então, você muitas vezes vai espiar alguns momentos aqui na Terra, como sentindo o espírito encarnado, e vai passar por algumas dores que é de mais dificuldade. E ainda diz mais: o Senhor transforma o veneno dos nossos erros em remédio, ou seja, o Pai transforma o veneno dos nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Aprender a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Tem pessoas que sabem exatamente onde cair, né? Onde os momentos de sua dificuldade, e agradece a Deus. Agradece a Deus. A gente não tem que só agradecer pelas coisas boas, mas pelos momentos difíceis, porque os momentos difíceis são corrigendas. Bacana, né? Todas as infelicidades são consequências de anteriores condutas equivocadas no nosso passado. E todos nós imploramos a ausência da dor. Porém, seu objetivo não é nos punir, e sim disciplinar, porque ela é a autocorrelação do trabalho em prol do nosso equilíbrio íntimo. Que coisa, hein? Nem que tenha de ser através da dor, a harmonia vigente do universo jamais cessa de atrair os seus indivíduos para si, a todos possibilitando repetida oportunidade de reavaliação, de tomada de consciência e de um diferente começo. Quem é que diz isso? Que a dor, ela vai estar sempre presente com nós, mas ela pode se tornar passageira ou longa. Se ela se torna passageira, me torno um espírito angelical, mais rápido. Se ela se torna longa, pela minha própria culpa, eu vou ter diferentes recomeços. Não venci, vou recomeçar tudo novamente. Ainda diz o seguinte: Leon Denis, do problema do ser e do ser, do destino e da dor. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessível à felicidade espiritual, única e duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nós temos que Deus envia o sofrimento. Olha, Deus não oferece nada de graça para nós. Ele sabe que nós temos, né? Nós temos capacidade de vencer as nossas dificuldades, por isso que ele nos dá. Se ele sabe e você sabe hoje, portanto, acredite que o que nós estamos fazendo hoje como médico, como trabalhador, a gente está buscando crédito para compensar as nossas angústias. As noites que nós passamos de sono, reclamando de Deus, e muitas vezes não dormindo, foi à toa. Porque na próxima encarnação você vem compensar esse momento com trabalho. Não precisa ser um trabalho externo, não, tá? Mas um trabalho interno seu, né? Então, ela pode até nos ferir, mas ela também nos corrige. Como mãe, né? Como mãe, corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo.
Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar a nossa alma. Isso é a função da dor. Porque ela não pode ser verdadeira. Completamente felizes, senão à medida que corresponde à perfeição. Como ele diz aqui, e é, pois, Deus realmente pelo amor que nos tem. É realmente pelo amor que nos tem, que Deus envia o sofrimento. O sofrimento nos fere, ele nos corrige, como mãe educa um filho a melhorar. E trabalha incessantemente para nos tornar dóceis, purificar-nos e embelezar nossas almas, né? Porque elas não podem ser verdadeiras. Completamente felizes, senão na medida que corresponde à sua perfeição. Então, quando eu começo a compreender todo esse sentimento que era um sentimento desvairado e que não me serve hoje, eu estou apenas me corrigindo. E quando a gente procura a doutrina espírita, ela não vai nos afastar dos momentos de dificuldade que a gente vai ter. Não. Você vai ter que passar com ela, né? Para dela para dela aproveitar os ensinamentos. Ainda diz aqui o seguinte: para isso pôs Deus na terra de aprendizado, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não um ponto de chegada. Gozos de sofrimento, prazeres e dores, tudo isto distribuiu na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Isso é o grande momento quando a gente compreende que o nosso Pai não é punitivo, mas ele é generoso, porque ele nos bota no banco da escola e o nosso professor é a vida. É esse instrumento. Em todos os lugares que a gente vai passar, a gente vai estar sempre observando que tem algo que traz algo que nos ensina. E esse algo que nos ensina, ele é esse instrumento que nós precisávamos nessa encarnação. E, portanto, se você não pode ter aquilo que tanto deseja, conforte com o que tem. Se você não tem aquilo que gostaria de ter, né? Trabalhe para ter, mas sem os prazeres da carne. E absorva na caminhada de cada dia, sempre, tudo que tiver ao teu alcance como instrumento de luta. Se é um carro que te corta, ou um carro que que passa, joga lama, agradeça. Né? Porque a gente está na Terra exatamente para superar as nossas dificuldades. Não praguejar aquele que me machucou, né, que me feriu. Quando a gente tiver esse sentimento de humildade, tudo será reprogramado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Eu acho que o passeio foi do tempo. Jesus ilumine a todos vocês. Uma boa noite. Vamos conversar um pouquinho, né? Nossa! Que bom, graças a Deus.